pessoal, tudo bem? Bom dia! Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tratamento da água, tá? Nós começamos na semana passada, na segunda-feira passada, falando um pouquinho sobre o ambiente e a saúde da população e vocês abriram o livro de vocês na página 62. Então, a gente trabalhou a página 62, a página 63 falando sobre a água e o saneamento básico. Vimos de onde é que vem a água. Observamos na página 64 qual que é o caminho que a água faz até chegar à nossa casa, né? A torneira da nossa casa, para que a gente possa usar. Né? Vimos que ela sai lá do córrego, ou do manancial, ou do açude. Aí ela vem, ela passa por um caminho, ela atravessa uma grade que vai impedir a passagem de materiais maiores, como folhas, galhos, sujeiras um pouco mais pesadas, né? Depois ela é misturada com produto químico, é colocado nela um pouco de cloro para eliminar os micro-organismos. Só tô olhando no livro, tá? Depois, depois que a retirada de sujeira menor é feita, ela passa por um filtro, que geralmente esse filtro ele é com areia, tá? Então faz um filtro de areia, vai receber um pouco mais de cloro, depois ela vai, quando ela tá já num pH adequado, que ela já tá o mais próximo da água pura, ela é colocada em reservatórios e desses reservatórios, né, aquelas grandes caixas d'água, né, que a gente tem nas cidades, elas são destinadas às nossas casas, então para os nossos lares, tá bom? Nos anos anteriores, nós tivemos um privilégio muito grande, porque nós pegamos o ônibus, saímos com os alunos aqui da nossa escola, fomos até a nossa rede de tratamento de água e depois nós fomos na rede de tratamento de esgoto para saber como é que funcionava esse tratamento, né? Como é que era o saneamento básico da nossa cidade. Infelizmente, nós não temos como ter essa aula de campo esse ano, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia e isso é muito, muito complicado, né? Se a gente não pode nem estar dentro da sala de aula, imagina se a gente pode sair em um ônibus para ir visitar, né? Mas eu tenho certeza que durante a vida de vocês vão ter a oportunidade de estarem fazendo essa aula de campo e descobrindo direitinho como é que é feito, né? Todo esse processo. Depois, se a tia Vanessa achar alguma foto dos anos anteriores, eu vou colocar para vocês verem, tá bom? Então, olha só, na página 65, que é a página que nós vamos trabalhar hoje, fala um pouquinho sobre o tratamento caseiro da água. Por quê? Porque tem algumas regiões do nosso país, alguns estados, se não estados, alguns municípios, poucos ainda, que não recebem o tratamento de água. E isso acaba que atrapalha muito na saúde dos indivíduos, porque a água ela traz consigo micro-organismos que podem afetar sim a nossa saúde. Então, olha só o que o nosso livro trata na página 65. Ela traz uma alternativa, que é o tratamento caseiro da água. A água que nós bebemos, diz assim o texto, a água que bebemos sempre deve ser filtrada antes de ser consumida. Em locais onde não existem estações de tratamento de água, é fundamental tratá-la em casa. Para isso, a água deve ser fervida por 15 minutos ou misturada com cloro, que é distribuído em postos de saúde na medida indicada pelo agente de saúde. Tá? Então, se a água ela não for tratada, se ela não chegar tratada nas torneiras de casa, ela precisa ser fervida antes de ser consumida, tá bom? Então, para beber, para cozinhar, precisa ser fervida, tá certo? E adicionado um pouquinho de cloro, que vai matar esses micro-organismos, tá? O que a gente conhece como cloro? Sabe a água sanitária? A água sanitária, ela tem o cloro, tá? O caminho do esgoto. Para onde que vai? Depois que a gente consumiu a água dentro da nossa casa, ela vai para onde? Vamos ver como é que funciona? E para que serve a rede de esgoto? Olha, após o uso, a água que sai de uma casa fica misturada com sabão,
detergente, produto de limpeza, fezes, urina e outros tipos de resíduos. Toda essa mistura faz parte do esgoto doméstico, tá? Então, tudo que a gente usa, da água na nossa cozinha, da máquina de lavar, do tanquinho, né, ao lavar a roupa, ou no banheiro, tudo isso faz parte do esgoto e ele tem que ser descartado de alguma forma. Vai para onde? Essa água suja, essa água misturada com sujeira, vai para onde? Ela vai para a rede de tratamento de esgoto, se o esgoto da sua cidade for tratado. Aqui na nossa cidade tem boa parte do esgoto que já é tratado, mas ainda tem alguns lugares do município que não tem. Por exemplo, aqui na minha rua não tem rede de esgoto, então na minha casa a gente teve que fazer uma fossa séptica quando foi construir a casa. Então é tudo os resíduos que são o material que é misturado na água, né? Os resíduos, né, do esgoto doméstico, eles são todos descartados dentro da fossa séptica, tá? Então aqui na minha casa ela tem 2 compartimentos, aí ele é separado, né? Do que é usado na cozinha, do restante do esgoto, tá? Mas, normalmente, quando se tem o esgoto tratado, já vai para a rede, já é canalizado e vai lá para a estação de tratamento de esgoto, tá bom? Pela tubulação. Olha, o esgoto doméstico pode ser encaminhado para as estações de tratamento de esgoto, a gente chama de ET. Estação, T, tratamento, de esgoto, tá? Onde as impurezas são removidas da água. E é um processo muito interessante. Para quem não conhece a rede de tratamento de esgoto, ela fica aqui depois que você sobe essa subidinha do São Sebastião, essa segunda que vai ali lá para o lado do viveiro da prefeitura, você desce do lado direito, passa a pontezinha lá do Lago dos Angicos e é a primeira entrada à esquerda. Então tem uma plaquinha lá, ET, Estação de Tratamento de Esgoto. E lá é um local que ele é todo assim, ele é todo preparado para tratar o esgoto. Então tem grandes compartimentos aonde chega o esgoto. Então tem algumas telas aonde não deixa passar a sujeira mais pesada, né? Para que aquela água suja, ela tem um mau cheiro terrível, né? Aquela água suja, ela vai para as primeiras represas e é feito o tratamento de uma forma orgânica. Então, ela fica ali exposta à radiação solar. Depois de muito tempo ali exposto, ela é lançada em uma outra represa, né? Uma outra piscina bem grande, da onde é feito também esse tratamento, né? Então, de tempos em tempos, eles trocam o lugar para onde essa água ela vai, né? E é muito interessante como é que é feito, porque a água, ela sai de lá prontinha para ser jogada nos nossos rios. Ela é tratada de uma forma que ela fique o mais limpa possível e ela é descartada novamente dentro dos riachos aqui da cidade, tá? Os córregos, os rios, tá? A nossa aqui é lançada lá no Rio Vermelho. Então, olha só, após ser tratada, essa água é devolvida para os córregos, lagos ou mar. Então, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser purificada novamente. É preciso você matar todos esses micro-organismos, tirar dela todos esses resíduos para que ela possa ser devolvida aos córregos, aos rios e aos mares, tá bom? Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento. Nesse caso, ele é despejado diretamente nos rios e nos mares, por exemplo, poluindo as águas e podendo matar animais e plantas. A água contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas de saúde. Aí é que é o problema, né? Porque tem locais da nossa cidade que ainda não recebem o tratamento e são lançados aí nos lagos artificiais, nas represas que tem aqui dentro da cidade. E aí, como é que essa água ela pode ser consumida? Ela tá impura, né? Ela não pode ser tomada. Ela não pode ser usada para cozinhar, por exemplo.
Nas zonas rurais que não recebe esse tratamento de esgoto, tem que se atentar muito a isso, né? Para onde é que esse esgoto ele é lançado, né? Muitas vezes cai lá embaixo, lá no córrego, e depois você vai lá tomar banho lá no córrego, né? E a água está contaminada, né? Na página 65 tem uma imagenzinha falando como é que é feita essa coleta do esgoto, tá? Então, olha aí, né? Na figurinha número 1, fala assim, ó. A coleta de esgoto das casas é feita por uma rede de tubos. Então, ela vem, tem os tubos que pegam esse esgoto dentro da nossa casa e ela é levada até uma estação de tratamento de esgoto por meio desses tubos. Essa tubulação, né? São manilhas bem grandes, né? Que conduzem. Depois, entre outros tratamentos, o esgoto fica parado em tanques, onde algumas partículas vão para o fundo sendo separadas. Então, a parte que é mais grossa fica no fundo e a outra parte sobe, né? A água mais limpa sobe. O esgoto é transferido para outros tanques, que são aerados e favorecem a decomposição do material orgânico por micro-organismos. Então, ele fica ali exposto à radiação solar para que esses micro-organismos possam fazer a decomposição. Depois, quando ela está praticamente sem pureza, a água é liberada novamente para o ambiente, tá bom? Agora, eu tenho uma proposta para vocês, que é bem interessante, inclusive. Vocês vão abrir o livro na página 66. Eu sei que aqui na nossa sala nós temos alunos muito curiosos, que adoram um tipo de experiência, né? E nós vamos ver como é que é feita a remoção das impurezas da água, tá? Então, a gente vai fazer a experiência que está na página 66. Aqui vai ficar viradinho para vocês, que a tia Vanessa está com a câmera de frente, tá? Mas na página 66 do livro de vocês, mostra aí uma experiência que eu vou ler para vocês e vou explicar como é que se faz, tá? Olha, a remoção da impureza da água. Na prática, os tratamentos da água do esgoto envolvem uma série de etapas que deixam a água mais limpa. Muitas delas retiram partículas sólidas da água se utilizando das diferenças entre as partículas e a água. Que processos você acha que são utilizados nessa separação? Como é que é filtrado? Como é que se separa, né, essas impurezas da água limpa? Todas as partículas sólidas apresentam as mesmas características? Você acha que tudo é igual? Anote a resposta no seu caderno. Então, se você achar que todos os resíduos são iguais, todas as partículas sólidas são iguais, você anota no seu caderno. Nessa atividade, vamos reproduzir parte do processo de uma estação de tratamento de água e verificar como essa separação pode ser feita. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um copo com água misturada à terra, serragem e folhas secas. Se você não tiver serragem, você só coloca folha seca, tá? Então, num copo de água, você mistura toda essa sujeira. 2 copos plásticos transparentes. Então, 2 copinhos de plástico transparentes. 1 copo com areia fina. 1 copo com cascalho ou pequenas pedras. 1 copo com carvão moído. E uma garrafa de plástico transparente de 2 litros, uma garrafa PET, tá? Um pouquinho de algodão e uma colher grande. Então, são coisas fáceis de você encontrar, tá? Professora, o carvão tem que ser novo? Não, pode ser carvão velho que você tem na sua casa, tá? Então, vamos experimentar. Aqui tá falando para você se reunir com 2 colegas, é uma coisa que nós não vamos fazer por conta da aglomeração, né? Você vai fazer aí com a sua família, tá? Você vai deixar de repouso o copo com a água misturada com a terra, a serragem e as folhas secas. Então, deixa lá. Essa água cheia de sujeira você deixa para lá. Você vai anotar no seu caderno como é que essa água tá. Se a sujeira tá no fundo, se a sujeira tá misturada, se a sujeira tá mais em cima da água, como que tá? Como é que tá essa mistura suja aí? Depois de 2 horas que você deixar essa mistura de repouso, você vai observar o que aconteceu com a água do copo,
tá? Então, deixa lá 2 horas. Misturou tudo, essa sujeira, deixa lá no cantinho. Depois de 2 horas, você vem e observa como é que tá o aspecto dessa água, beleza? Com a ajuda da colher, retire os materiais que ficaram flutuando na superfície da água. Então, você vai tirar o material que está flutuando. Faça esse procedimento com cuidado para evitar mexer a água. Então, você não pode mexer, você só vai pegar com a colher devagarzinho, tirar as folhas secas, você racha, tá? E misturar os materiais que estão no fundo, tá? Então, você vai fazer... Ó, faça esse procedimento com cuidado para evitar mexer a água e misturar os materiais que estão no fundo. Então, você não pode misturar, tá bom? Deixou lá 2 horas descansando, tira só o que tá por cima, beleza? Você vai derramar lentamente essa água em um copo vazio. E ao virar o copo, tomem cuidado para evitar que o material do fundo se misture com a água, tá? Então, você vai ter que vir devagarzinho. Vai anotar no caderno o aspecto da água após esse passo. Como é que vai ficar essa água? Ela ainda continua do mesmo jeito? Ela tá tão suja quanto? Tá? Vai reservar o copo, deixa o copinho lá. Agora você vai montar um filtro. Para isso, primeiro coloque o algodão no gargalo da garrafa. Então, na boquinha da garrafinha ali, sem a tampinha, por enquanto, você vai colocar o algodão, beleza? Ó, vire a garrafa com o gargalo para baixo e coloque dentro dela uma camada de carvão. Então, com a boquinha para baixo. Pertinho do algodão vai ficar, ó, o carvão, depois areia e o cascalho por cima, tá bom? Então, vai ficar o algodão, o carvão, a areia e o cascalho. Depois você vai abrir a torneira e deixar a água escorrer com cuidado para dentro da garrafa até que ela saia limpa. Pronto? Por fim, segure a garrafa sobre o copo vazio. Então você vai colocar o copinho. Tem 2 copos, né? Você põe o copinho vazio. Aí você vai colocar a garrafa, que tá com essas misturas de algodão, carvão, areia e cascalho. E ó, por fim, segure a garrafa sobre o copo vazio sem encostá-los. Um dos colegas, ou uma pessoa aí da sua casa, vai derramar lentamente a água separada no copo. E você vai ver o aspecto da água que é recolhida após ser filtrada na garrafa. Como é que essa água vai estar? Ela vai continuar sujinha ou não, tá? E aí você vai fazer essa experiência e na próxima aula a gente vai responder esse questionário, tá certo? Então depois que a sua experiência estiver pronta, a gente vai fazer atividade 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Eu gostaria que vocês, no momento da filtragem da água, depois que você fez todo o processo, separou, organizou seu material, fez o filtro, na hora desse passo número 8, você filmasse para mim, tá? Mostrando como é que ficou aí o seu filtro de garrafa PET, certo? Então, um abraço para vocês, bom trabalho. Aproveita aí essa quarentena que a gente tem para fazer atividades práticas, porque é assim que a gente aprende, tá certo? Beijo para você, até mais, tchau!